Bom dia! Glória a Deus! Estamos aqui para mais um dia, nosso devocional Mulheres Transformadas. Bom dia! Glória a Jesus! Seja bem-vinda, irmã Glauciene. Irmã Ana Régia, seja bem-vinda, bom dia. Adriana, glória a Deus, sejam bem-vindas. E hoje, quinta-feira, amanhã feriado, né? Glória a Jesus. Gente, o nosso tema hoje é a paz do Senhor Jesus, né? O nosso tema hoje, o nosso devocional Mulheres Transformadas, aqui com o tema do livro A Disciplina da Mulher Cristã. E hoje o nosso tema é a disciplina da decência. Eita, Jesus. Vai mandando um coraçãozinho aí para ver se impulsiona a live e o povo começa a ver que nós já estamos ao vivo, viu? Pra gente começar. Pai do Senhor Jesus, Adriana. E prepara aí o coração. O Senhor hoje vai nos levar aí para um nível mais profundo, né? Tá baixo? Ai, meu Deus, como é que eu falo? Acho que é a posição aqui do telefone. Glória a Deus. Ok. Hoje eu tô sem relógio. Esqueci o relógio. Irmã Liduína, seja bem-vinda. Irmã Artemilce. Glória a Deus, sempre por aqui. Bom dia, Florzinha. Manda aí os coraçãozinhos aí, o aviãozinho aí para os seus contatos, tá? Para as mulheres, para avisar que nós já estamos começando. E hoje, dia 7 do nosso devocional, tá? Hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre o tema a disciplina da decência. Meu Deus! Hoje nós mulheres seremos aí chamadas de forma mais intensa a um compromisso com o Senhor. Sobre o que é, né, essa disciplina da decência, né, esse ensino da decência, que tem a ver com o comportamento de submissão, tá? Melhorou o som? Tava baixo, né? Quero saber se vocês estão conseguindo ouvir bem. E o texto base de hoje, tá? Se você puder acompanhar, se você estiver aí lavando louça, deitando almoço, trabalhando, então vai só ouvindo aí, marcando o texto para depois você ler, tá? Meditar aí. Então, Filipenses 1:27, que diz o seguinte: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer que eu vá, ou seja, e os veja, quer apenas ouça o seu respeito em minha ausência. Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes no só Espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. E ela vai trazer para nós, a autora, né, sobre a parte B do versículo. Exerçam a sua cidadania, né, a minha tradução aqui é a NVI, de maneira digna do Evangelho de Cristo. De maneira digna do Evangelho de Cristo, né? E eu já quero orar.
tá bom? Vou orar para a gente dar início a esse momento com essa palavra do Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Obrigada por cada uma das tuas filhas que já chegou até aqui, as que irão estar assistindo a live gravada, mas eu oro para que a tua palavra venha nos corações, que o Senhor venha hoje mudar a nossa mente, o nosso coração, e que nós possamos a cada dia, Senhor, viver de modo digno da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, tá ouvindo bem, né? E aí, já dando início aqui, né? Esse capítulo de hoje é um capítulo um pouquinho extenso. Eu tentei resumir aqui uns pontos principais, tá? Para compartilhar aqui com a gente. Mas tem muitos detalhes que depois eu vou colocar um PDF lá no grupo, tá bom? Para as mulheres que estão no grupo ver um pouquinho mais aprofundado esse tema, tá certo? Que ela vai trazer vários pontos e a gente vai aqui só dar uma pincelada e chamar a nossa reflexão, tá certo? Para o que o Senhor tem para falar conosco hoje sobre essa disciplina, né? A disciplina da decência. E essa palavra decência, né? Ela traz assim um entendimento sobre, até uma palavra um pouquinho usada mais antigamente, hoje em dia a gente não usa tanto, né? A questão do decoro é caracterizado por decoro ou adequação, né? E essa adequação, ela diz respeito a se comportar realmente de modo digno em uma determinada situação. A disciplina da decência, ela é comportar-se de modo adequado para os cristãos. Ou seja, nós mulheres nos comportarmos de maneira adequada para quem nós somos, filhos de Deus. Nós nos comportarmos de modo digno. Ou seja, as nossas ações, elas não devem envergonhar o Evangelho. As nossas ações, elas devem elevar o Evangelho de Cristo. Então, aí nós já iniciamos esse momento aí, tendo o entendimento dessa responsabilidade que nós, como mulheres cristãs, levamos, né? De se comportar de modo adequado, não envergonhando o Evangelho de Cristo, não envergonhando a palavra. E nós somos nós somos testemunhas vivas do Senhor, né? Nós somos essa luz, né? Esse sal na terra. Então, se o sal estiver insípido, não tem como salgar. Então, se nós, mulheres cristãs, não nos comportarmos de maneira digna, ou seja, de maneira decente, de acordo com a palavra de Deus, nós estaremos trazendo vergonha para o Evangelho. Olha só, a responsabilidade que nós estamos sendo chamadas hoje aqui, atenção. Então, eu já convido a você a não sair dessa live, a ficar, porque o cinto vai apertar um pouquinho mais, tá? De acordo com o que nós vamos caminhando aqui, tá certo? O Senhor, ele vai nos chamando mais ao compromisso, tá bom? De ser essa mulher cristã, de ser essa mulher piedosa, de exercer a piedade com um comportamento submisso e que louve e agrade ao Senhor. A irmã Socorro tá dando aqui bom dia, paz do Senhor Jesus. Irmã Socorro, bom dia, irmã Antônia. Sejam bem-vindas. E vamos caminhando aqui um pouquinho mais nesse entendimento sobre a disciplina da decência, né? Que é esse comportamento adequado da mulher cristã. E quando nós falamos sobre essa decência, né? A autora vai trazer que a decência da mulher cristã, ela eleva as nossas palavras, ela eleva a nossa aparência e a nossa atitude.
ou seja, ela muda, transforma. Então, andar de forma decente diz respeito a como eu falo, diz respeito à minha aparência e às minhas atitudes. Ou seja, tá tudo ligado, né? Então, é um ser por completo aí, adorando ao Senhor. Aí ela fala aqui também que a decência não começa com esses sinais, mas é algo que vem do interior para o exterior. Não é medida por esses sinais externos, mas é algo que começa no coração, é a questão do coração. Então, nós vemos aqui que essa decência, né, esse falar de modo digno, a ter essa aparência, né, digna e ter atitudes dignas são fatores externos, mas que vai demonstrar como está o nosso coração, como está o nosso nível de compromisso com Deus. Então, não tem como eu dizer que estou, né, tendo compromisso com Deus, que estou ali buscando ao Senhor, que Ele é o centro da minha vida, se as minhas palavras não estão condizendo com isso. Se a forma como eu ando, como eu me visto, não está correspondendo a isso. Se as minhas atitudes práticas, né, por onde eu estou, onde eu ando, dentro da minha casa, no trabalho, seja onde for, o círculo de influência que você esteja, não está condizendo com a palavra, não está condizendo com o seu coração. Algumas pessoas dizem assim: ai, mas Deus só quer o meu coração, né? Não se importa como eu estou, não se importa com o meu exterior. Deus, Ele quer, o que é importante é como está o meu coração. Mas, amadas, não tem como eu externar algo que não está dentro de mim. Se dentro do meu coração está o temor ao Senhor, né? Se dentro do meu coração está o entendimento da palavra, não tem como uma mulher que teme a palavra andar de forma sensual, andar de forma vulgar, ir em ambientes que não agradam ao Senhor. Então, não tem como, porque é o que a palavra de Deus diz, certo? Então, não sou eu que estou dizendo. O confronto aqui hoje é com a palavra, né? E a autora desse livro, da disciplina da mulher cristã, ela traz para nós hoje essa percepção essa decência, né? Se comportar de modo decente, de modo digno, é algo que começa dentro do meu coração. É algo que começa no coração da mulher. Seja bem-vinda, Valquíria, irmã Cleia. A paz do Senhor Jesus. Nós estamos caminhando aqui, compartilhando hoje sobre a disciplina da decência, né? E hoje o negócio está nos chamando aqui, o Senhor está nos chamando para uma responsabilidade maior. E quantas coisas o Senhor ampliou assim a minha percepção sobre o que é essa disciplina da decência, né? E realmente eu fui chamada a atenção por Deus aqui em alguns aspectos. E eu quero compartilhar com vocês aqui uma frase de um autor, certo? Que é citado no livro do Bob Demos, eu acho que é isso, Demos. Seu coração, ele diz o seguinte, ó. Seu coração é o âmago de seu ser. É a essência de quem você é. É onde sua mente e vontade, suas emoções e convicções se reúnem para moldar o que você crê e as escolhas que faz. E esse texto vem reafirmando aquilo que nós comentamos um pouquinho antes, né?
dessa transformação interior, de como está o seu coração, vai externar suas atitudes práticas. E nesse texto ele está dizendo que o nosso comportamento, ele é determinado pelas escolhas do nosso coração, certo? Então, as escolhas que eu faço no meu interior, eles vão direcionando o meu comportamento. Por isso que a autora nos chama, introduz esse tema da decência, da disciplina da decência, levando-nos a refletir sobre como está o nosso coração, o que nós temos guardado nele, certo? Porque isso vai direcionar as minhas escolhas, as minhas atitudes. Então, a decência é uma questão do coração, inicia lá. Porque as minhas vontades, as minhas convicções, elas vão se reunir, né, em volta disso e vão ser moldadas as minhas escolhas. E nós estamos sendo chamadas aqui hoje para ter escolhas dignas do Evangelho, como cita aqui no texto de Filipenses que nós lemos. Que nós temos que fazer escolhas que não envergonhem o Evangelho de Cristo, mas que glorifiquem o nome dele, certo? Porque quando nós fazemos assim, nós somos abençoadas, o nosso coração, ele tem paz, nós desfrutamos da verdadeira beleza, nós desfrutamos da verdadeira alegria. As nossas palavras são mais suaves, pois refletem o amor de Deus em nós. E há toda essa transformação de Deus na nossa vida. Provérbios 27, 19 diz o seguinte, ó. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Ou seja, o nosso coração, né, as nossas atitudes práticas vai refletir aquilo que está dentro do nosso coração. Eu conversando uma vez com uma pessoa, né, a gente escuta isso em vários momentos, né? Mas qual é a desculpa que geralmente a gente dá, né? Com relação ao nosso proceder, à nossa aparência. Diz bastante assim, mas Deus quer o que tá, Deus quer o meu coração, né? Então, a forma como eu me visto, a forma como eu ajo, não interessa a Deus, porque Ele quer receber o meu coração. E nós vemos aqui a palavra de Deus nos mostrando que a forma que está o meu coração é a forma como eu vou externalizar isso. É a forma que eu vou ter atitudes práticas, é a forma com que eu vou guiar o meu proceder. Então, se eu estou procedendo de maneira que não é louvável ao Senhor, que está envergonhando o nome do Senhor, então o que é que tem dentro do meu coração? Será que tem a palavra de Deus dentro do meu coração? Né? Será que a palavra de Deus está guardada lá? E a Bíblia nos chama assim a atenção e nos dá um sinal de alerta para nós não sermos guiadas pelo nosso coração, pelas nossas vontades, pelo nosso próprio entendimento, né? Qual é a frase que nós mais ouvimos hoje, né? Como é que o mundo diz, né, que nós devemos tomar nossas decisões? Ele diz assim, olhe para o seu coração, né? Olhe para o seu coração e tome essa decisão. O que é que o seu coração está lhe dizendo, né? O que é que o seu coração está lhe orientando? Mas é a palavra de Deus em Jeremias 17, 9, diz assim, ó. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? O nosso coração, ele nos leva por caminhos que nos afastam de Deus, porque o nosso coração é enganoso, certo? O nosso coração, a Bíblia diz que ele é perverso, né? É mau. Quem o conhecerá? E só quem pode conhecer o coração do homem é Deus,
Só Ele que conhece o nosso coração. Por isso que nós temos que entregá-lo a Ele. Entregar o nosso coração ao Senhor. E o salmista, ele vem e nos chama como mulheres cristãs, como servos de Deus, a guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Então, uma das formas de nós, como mulheres, ter essa disciplina da decência guardada no âmago do nosso ser, é guardando a palavra de Deus no nosso coração, certo? É nos alimentando dessa palavra e não nos deixar ser guiadas, ser levadas pelo nosso próprio entendimento, né? Mas deixar que essa palavra, o nosso coração, ele seja convertido pelo Senhor, seja mudado pelo Senhor. Porque é no coração que nós passamos pelo novo nascimento. Romanos 10:9 diz que quando nós confessamos ao Senhor, né, com o coração nós cremos, e aí nesse coração nós passamos aí pelo novo nascimento. E somente a palavra de Deus, ela vem trazendo esse entendimento para nós de quem nós somos. O texto lá de Hebreus 4:12, que é um texto que fala assim lindamente como da profundidade que é a palavra de Deus nas nossas vidas, né? Ele diz que porque a palavra de Deus ela é apta para discernir, olha só, os pensamentos e as intenções do coração. Então, somente a palavra de Deus, ela vai poder realmente guiar a nossa vida, guiar os nossos passos e nos ajudar nesse discernimento do que é certo, do que é errado, do que agrada a Deus, tá? E assim nós poderemos, como mulheres cristãs, andar nessa disciplina de forma que não envergonhe o evangelho, de forma digna, de forma decente. E vamos caminhando aqui, tá? Então, que o nosso coração esteja guardado na palavra de Deus. E aí a autora, ela vai trazer para nós aqui alguns pontos relacionados à decência, tá? Alguns pontos e, do meu ponto de vista, assim, é algo bem delicado. Mas a palavra de Deus é muito clara para nós mulheres. Só que o engano, né? A questão do engano, do nosso contexto, do que nós estamos ouvindo, leva o nosso coração a ficar, às vezes, querendo agir de forma que não agrada ao Senhor, né? Mas a palavra de Deus, ela é bem clara com relação ao que nós devemos fazer e como devemos fazer. Ela não deixa dúvida sobre isso. Por isso que nós temos que tê-la como nosso guia, tá? Aí ela vai trazer aqui o primeiro ponto sobre a decência de nossa aparência, tá? A decência de nossa aparência. E ela traz aqui sobre a questão uma das primeiras instruções sobre o nosso vestuário, tá? Então, o vestuário dessa decência da mulher cristã diz respeito, primeiramente, à diferença entre o homem e mulher. E aí a autora, né, desse livro, da disciplina da mulher cristã, ela traz essa perspectiva de mulher se vestir como mulher e homem se vestir como homem, tá? E ela traz essa beleza da feminilidade, né, que nós mulheres temos e que a cultura, né, tem trazido uma masculinização do nosso vestuário também. E aí ela cita, né, das revistas de moda, que tem influenciado cada vez mais isso. Então, ela nos leva a aceitar, né, e a perceber de forma bela a beleza que é vestir-se como mulher, tá? Não de forma masculina, mas de forma feminina, que louve ao Senhor, né? Porque a indústria da moda tem levado a mulher a buscar, assim, vestimentas que escondem a sua beleza, né?
E ela cita também o texto de Deuteronômio 22:5, que fala justamente sobre essa questão do vestuário de homem e mulher, tá? Então precisamos primeiro entender isso, tá? Que há beleza em você vestir-se como mulher, né? Às vezes a gente se esconde debaixo do confortável. Não é porque esse blusão aqui é mais confortável, essa roupona aqui, né, essa roupa quadrada, aí quer se vestir de forma mais confortável e foge da beleza feminina. E ela traz isso, né, de nós entendermos essa essência da feminilidade, né, respeitando esses padrões que a Bíblia tem como louvável, tá? Que a Bíblia tem como louvável. As mulheres cristãs, elas se vestem para agradar a Deus. Então, isso é uma primícia que nós temos que ter no nosso coração. Quando Cristo muda o nosso coração, nós ouvimos a sua voz acima das revistas da moda. Tá? Então, nós nos vestimos para agradar a Deus. O que nos é ensinado? Que a mulher se veste para agradar a si mesma, né? A mulher se veste para agradar a outra mulher, a mulher se veste para agradar ao marido, a mulher se veste para mostrar para as pessoas, né, para o ciclo de influência dela, como ela está bela, como ela está bem vestida. Mas nós, mulheres cristãs, nós não somos assim, tá? Nós nos vestimos para agradar a Deus. Olha só que princípio que vai mudar totalmente a nossa forma de nos vestir. Nós nos vestimos para agradar a Deus. E temos que ser levadas a agradecer a Deus por isso, né? Agradecer a Deus por nos ter feito mulheres. Louvar ao Senhor por isso, né? Não adorar, aí ela traz aqui o sentido de não adorar a condição de ser mulher, mas adorar e agradecer ao Criador por você ser mulher. Porque quando nós elevamos essa condição de ser mulher, nós estamos caminhando pela mesma percepção do feminismo. Mas aqui nós agradecemos a Deus pelo fato dele nos ter feito mulher e levamos isso ao altar do Criador. Então é bem diferente de você só elevar a condição de ser mulher e depreciar a condição de ser homem. Mas aqui nós agradecemos a Deus e louvamos a Ele por quem Ele nos fez, por como Ele nos fez. E o Senhor lhe fez mulher. E a forma como você se veste é para o louvor de Deus, né? Nós nos vestimos para agradar a Deus. Nós não nos vestimos para agradar aí a moda, para estar dentro dos padrões do mundo, mas nós nos vestimos para agradar a Deus. E como é esse vestir-se, né? E como é esse vestir-se que agrada a Deus? E aqui ela vai trazer, gente, a autora, né, para nós, que vestir-se de forma que agrada a Deus é vestir-se com modéstia. E é simples assim. A Bíblia não fala muita coisa sobre questão de roupa, mas o que ela fala é suficiente, porque é simples, né? O texto de 1 Timóteo 2, quero convidar você, se você puder ir, 1 Timóteo 2, versículo 9 e 10. A paz, Senhor Jesus, irmã Mazé, cheguei para a glória de Deus, ela colocou aí. Paz, Senhor, amadas. Diz o seguinte, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, o texto sagrado diz assim, ó: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, certo? Não se adornando com tranças, com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus.
E aqui o texto nos mostra como nós devemos nos vestir. Então, se você está aí caminhando, né? Está na sua nova caminhada com Cristo e não sabe como se vestir de forma que agrada ao Senhor, o texto aqui mostra claramente como nós devemos nos vestir. De maneira modesta, de maneira decente. Ah, mas vai ser com saia, vai ser com calça, vai ser com short, vai ser com macacão, vai ser com vestido. É simples, gente. É decente, de forma decente, modesta. Porque às vezes eu coloco uma saia, mas a saia não é decente. Eu coloco uma calça, mas a saia não é decente. Então, o significado de decência e modéstia é bem claro, bem simples. Então, nós não precisamos, assim, de ter alguém dizendo se é saia, se é calça, se é short, se é vestido, se é macacão. Porque a Bíblia diz aqui que é de maneira decente, né? Que é de maneira modesta. Esse deve ser o nosso padrão. O nosso padrão. Porque quando nós nos vestimos assim, nós exalamos a beleza feminina que Deus nos deu. Nós nos tornamos belas. Então, vestir-se com trajes honestos significa usar roupas que não despertem pensamentos ou ações que promovam a sensualidade. Seja bem-vinda, Camila, amiga. Olha só, eu achei tão interessante essa definição que a autora colocou aqui no livro, que eu quis trazer para vocês. Tá? Vestir-se com trajes honestos significa usar roupas que não despertem pensamentos ou ações que promovam a sensualidade. E o que é que nós ouvimos quando vamos falar desse tema de modéstia, né? Com relação às vestimentas, vestir-se de forma modesta? Eu ouço algumas desculpas assim. Ah, mas eu não sou responsável se a outra pessoa tá olhando desse jeito, né? Se tá despertando sensualidade, se tá levando o outro a ter pensamentos, né, impuros. Mas aí essa definição nos chama a responsabilidade, tá? E o cuidado com o nosso corpo, do que nós estamos despertando no outro, né? Por onde nós passamos, o que nós despertamos, qual a percepção que nós como mulheres cristãs estamos promovendo por onde a gente passa. Então, se a minha forma de vestir está despertando, né, ações que vão promover aí a sensualidade, estou me vestindo de forma sensual, provocativa, então eu não estou me vestindo de forma modesta. Eu não estou me vestindo aí com um traje decente, com um traje digno, com discrição, tá certo? E que nós possamos hoje, né, revisar as nossas vestimentas, como é que tá. Então, o nosso desafio aqui é nos vestir de modo feminino, de modo apropriado e de modo modesto. Sem extremos, sem exageros. Porque às vezes as mulheres querem fugir, né, dessa questão de eu preciso me vestir de forma discreta. Aí colocam uma roupa toda reta, sem nenhum tipo de corte, sem nenhum delineado de feminilidade, sabe? E é quase um contexto de uma burca dos muçulmanos, e não é assim que o Senhor nos quer, entendeu? Então, vestir-se de forma feminina, de forma que a beleza que o Senhor lhe deu, ela vai ficar aí de forma mais confortável, certo? De maneira apropriada. Por exemplo, se eu vou a um casamento, qual é o traje do casamento? A gente sabe que o traje do casamento é um traje mais elegante. Aí se eu apareço nesse casamento vestida de forma inadequada, né, eu não estou louvando o nome do Senhor. Então percebam que não diz respeito assim a questões de regras, mas diz respeito a você se pôr de forma apropriada,
diante das situações. Se pôr de forma modesta. E não esquecendo a sua beleza feminina, se vestir de forma feminina. E eu achei muito, muito interessante essa colocação, né, da autora sobre a forma como nós devemos nos vestir, tá? Glória a Deus. Amém? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui já para finalizar, tá certo? Fica aí, não desiste não, tá? Vai compartilhando aí essa live. E ela vai trazer aqui para nós outro ponto sobre a questão de vestir-se e traz o texto lá de Provérbios 31, 25, que fala que a mulher virtuosa, ela se reveste, né, de força e dignidade. Ela se veste de força e dignidade. E ter essa vestimenta de força e dignidade, né, não é algo que está voltado aí para querer intimidar as pessoas que estão ao nosso redor, ou se comportar de forma a querer, se eu for falar aqui no popular, de se mostrar, né? Mas ela traz essa percepção de força e dignidade como algo que é para você honrar o Criador, né? Se vestir-se de forma que honre, né, o seu Criador, o seu Redentor. E aí o seu coração, ele está firmado no Senhor, porque você se comporta, conduz a sua vida de forma digna. A sua força vem dele. Então, que nós possamos hoje nos vestir dessa força e dessa dignidade que o Senhor ele tem preparado para nós como mulheres, como mulheres cristãs. Outro ponto aqui que a autora traz, gente, ela diz o seguinte, que a beleza conta. A beleza conta. E que beleza é essa? É a beleza que o Senhor lhe deu. Então, você é bela, né? O Senhor, ele compartilhou com você a beleza, né, vinda do próprio Deus. Então, é a beleza que ela não pode ser comprada. Certo? A beleza que Deus compartilhou com você, ela não pode ser comprada. Nem pelos melhores cosméticos, nem pelas melhores maquiagens, nem pelas melhores roupas. Mas a beleza que o Senhor ele compartilhou com você, ela é aumentada cada vez mais. E ela aumenta à medida que o nosso coração ele se rende à vontade de Deus. Tá? Então, ela é uma beleza que ela vem do próprio Deus. A Bíblia diz, no texto de Provérbios, que o coração alegre, ele vai, ele aformoseia o rosto, né? Então, que essa beleza do Senhor, através desse coração alegre, né, desse coração disposto, ele venha trazendo essa certeza de quem você é em Deus, que você é bela e que você é feminina, tá? Então, que cada vez mais esse coração que está aí submisso a Deus, ele exale essa beleza, tá bom? Aí ela vai trazer aqui outro ponto que eu achei bem interessante, vou tentar trazer de forma bem resumida, que é sobre a decência de nossas palavras. Então, nós já vimos aí a questão da decência na nossa aparência, tá? A decência na nossa aparência diz respeito aí a vestir-se de modo feminino, a vestir-se com modéstia, a vestir-se de força e dignidade, tá? E sabendo que a beleza do Senhor, ela vem exalando de nós. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais a beleza dele transborda em nossa vida. E é essa beleza que realmente importa, tá? Aí ela vem falar aqui para nós sobre a decência de nossas palavras. E nos leva lá para o texto de 1 Timóteo 3,11. A decência de nossas palavras. O texto diz o seguinte, eu quero ler com vocês, diz assim, as mulheres, tá? Sempre é para nós mulheres, viu? Nós estamos falando aqui de nós. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras,
mas sóbrias e confiáveis em tudo. A minha versão aqui, na versão que eu estou lendo em NVI. E vai trazer aqui para nós a responsabilidade que nós temos diante de Deus, diante da nossa sociedade, diante de quem nós representamos, né? De ser esses pequenos cristos no mundo, de falar de forma decente. E anota aí esse texto para você ter sempre ele em mente, 1 Timóteo 3:11. Que as mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias, confiáveis em tudo. E nos chama aqui a responsabilidade de ponderar, né? Ponderar as nossas palavras. Da mesma forma, as mulheres sejam honestas em algumas traduções, né? Não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. E aqui nos leva a nossa fala, né? Ser de forma respeitável. Aí a autora traz isso para nós, né? A respeitabilidade de nossas palavras. De nós falarmos de forma que demonstre, né? O respeito à palavra de Deus. Isso dentro da nossa casa, falar de modo respeitoso com os nossos maridos, né? Às vezes tem mulheres que querem falar com o marido como tá falando com o filho, quer dar ordem ao marido como dá ordem a um filho. Então, assim, falar de forma respeitosa é o que a Bíblia diz para nós. Então, nós temos que falar de maneira respeitosa, de maneira digna. Falar com o filho de maneira respeitosa, com amor. Vai falar com o filho, aí xinga a criança, xinga o filho de tudo que é jeito, então não demonstra respeito. E o Senhor hoje nos chama a atenção sobre esse nosso falar, né? Que seja de modo respeitoso. Às vezes tá em um tipo de conversa, né? E a conversa está indo por uma linha muito que não glorifica a Deus. Palavras sempre de duplo sentido, sabe? Mulheres que professam a fé em Cristo e estão ali em roda de conversa e sempre conversas com duplo sentido, né? Conversas que levam a um padrão de imoralidade, que não glorificam a Deus. E o texto de 1 Timóteo 3:11 vem nos alertar sobre esse tipo de fala, tá? Então, que as nossas palavras elas sejam decentes, que elas sejam respeitosas. Aí a autora também pontua a questão da fofoca, né? Então, evitar, né, a questão da fofoca, do que é essa falar de forma de fofocar, né? Fofocar todo mundo sabe o que é, né? Falar do outro, sem o outro estar lá presente. E aí ela nos alerta também sobre a lisonja. O que é a lisonja? É o contrário da fofoca. Então, a fofoca você fala por trás daquilo que você não diria na frente da pessoa. Já a lisonja, você diz na frente o que você nunca diria por trás. E o Provérbios 29:5 nos alerta a ter cuidado com esse homem lisonjeiro, né? Que a lisonja, que é aquela pessoa que tem a tendência a falar, né, coisas, aí por trás fala outra que não diria na frente da pessoa. De repente diz, olha a Patrícia, rapaz, não, a Patrícia é uma excelente pessoa, né? Eu gosto muito da Patrícia. Aí por trás, não, eu lá gosto daquela mulher, fala demais. Então é isso, né? Então a lisonja é o contrário da fofoca. As duas andam juntas. E a decência das palavras da mulher cristã tem que caminhar para longe das duas, tá? Nós temos que nos policiar com relação a isso. Outra coisa que ela pontua, aqui a autora pontua como a decência das palavras, é a questão da depreciação das pessoas. Depreciar as pessoas, diminuir as pessoas, né? Aí nós temos que ter cuidado com isso, sabe? Principalmente nós, mulheres, que às vezes a gente fala demais, fala sem pensar. Então, vê uma amiga, aí no lugar da gente elogiar, vai depreciar.
Nossa, como tá tão gorda, ou nossa, como tá tão magra, nossa, o que foi isso no teu cabelo, tá horrível. Assim, alguns detalhes. Então, a gente tem que ter cuidado com essa questão de depreciar a pessoa, diminuir, tirar aquele valor do que ela está fazendo, tirar aquele valor da beleza dela. Então, nós temos que ter cuidado com as nossas palavras para ver se ela não está depreciando a outra pessoa, a outra mulher, a amiga, o marido, o filho, essas pessoas, alguém, algum colega de trabalho. Então, ter cuidado com as nossas palavras, tá? Mateus 12, 33 e 37 vai falar, o texto vai mostrar como Jesus, ele queria nos alertar sobre essas palavras, sobre as nossas palavras, sobre a importância de nós termos decência em nossas palavras. E o texto diz assim, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. E aqui nós vemos o alerta do Senhor, de nós termos cuidado com as nossas palavras. Colocar realmente aí, pedir que o Senhor coloque um anjo, um guarda aí na nossa boca, né? E ter cuidado com as nossas palavras, falar de forma decentemente. Outro ponto que ela traz sobre a decência, né? Nós já vimos aí a decência da nossa aparência, certo? A decência em nossas palavras, e ela vai trazer aqui a decência da nossa atitude. A decência das nossas atitudes, elas vão nos levar a ir por caminhos que demonstrem a humildade de Cristo em nossas vidas, né? Se comportar de forma humilde, de forma serva, né? Indo na contramão do orgulho, indo na contramão do coração prepotente, tá certo? Então, ter atitudes dignas, ter atitudes aí que estejam com o coração disposto a servir. Então, a decência nas nossas atitudes, nas nossas ações, está muito ligada a como eu me comporto no meu dia a dia, tá? Nas minhas decisões, nas minhas ações, por onde eu estou caminhando. E isso vai ser exalado, essa atitude vai ser exalado o que tem aqui dentro do meu coração. Por isso que ela finaliza esse capítulo reforçando a importância da saúde dos nossos corações. Vocês viram que nós iniciamos esse tema da decência, nos levando a refletir sobre o que está dentro do nosso coração, que ele tem que ter passado por esse novo nascimento, que ele tem que ter Jesus no centro para que todas essas outras atitudes, né, dignas venham ser extraídas de nós, venham ser externalizadas. E ela finaliza reforçando mais uma vez a importância dessa saúde do nosso coração, tá? Permitir que a palavra de Deus avalie os nossos pensamentos e atitudes do coração. Esse é o remédio. Como eu vou saber se eu estou falando de forma decente? Se eu estou tendo atitudes decentes que louvem ao Senhor? Se eu estou me vestindo aí de forma digna, de forma modesta, de forma feminina, não de forma sensual? Qual o remédio? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a minha bússola, é a sua bússola. Então, o nosso coração, ele só está saudável se eu estiver ali recebendo a dose diária da palavra de Deus. Então, permitindo aí que tanto os meus pensamentos, tá? Como as minhas atitudes, elas sejam aí avaliadas. Elas passem pelo prumo da palavra de Deus. Porque a forma como eu penso, o que eu estou aqui refletindo, guardando nos meus pensamentos, isso vai ser externalizado, gente, nas minhas atitudes, tá bom? Então, se eu estou pensando coisas impuras, coisas indignas, eu vou falar de forma impura e indigna. Eu não vou me vestir de forma decente, eu vou me vestir de forma que desperta a sensualidade. Porque se eu como mulher cristã, estou pensando em me vestir de forma atraente, né? Que mostre aí
quão sensual eu sou. Então, aí eu vou fazer o quê? Eu vou me vestir de forma que vai demonstrar isso. Então, aquela frase que a gente usa muito como desculpa de Deus só quer o coração, não quer o que está fora, né? Não tem ligação aqui com a palavra de Deus. Porque o Senhor, Ele quer o nosso ser por inteiro. Corpo, alma e espírito. E é por isso que ela traz hoje esse tema, né? Desse bloco do caráter da mulher cristã. Ela traz esse bloco de se comportar de forma decente, tá? Da disciplina da decência. Então, guarde essa palavra aí hoje no seu coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele compartilhou com você coisas que você está fazendo de forma digna, coisas que precisa melhorar, porque quando nós nos confrontamos com a palavra de Deus, ela faz isso. Ela vai nos moldando, tá? Vai nos moldando. Então, eu já quero orar nesse momento, pedindo que o Senhor, Ele avalie os nossos pensamentos e as nossas atitudes, para que elas estejam realmente alinhadas àquilo que Ele quer de nós, tá? E possamos realmente aí ter esse comportamento de submissão à palavra de Deus, andar na disciplina que o Senhor quer que a gente ande, de forma decente, de forma digna, de forma que louve ao Senhor, porque assim as bênçãos dele vai repousar sobre o nosso coração. A bênção do amor, a bênção da paz, a bênção de ser filha, tá? E que possamos ser cada vez mais essa mulher bela e feminina que o Senhor nos criou para ser. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, eu já quero te agradecer pela tua palavra aqui ministrado aos nossos corações, que nos leva, Senhor, a refletirmos, a analisar se a nossa vida, Senhor, está seguindo aquilo que o Senhor quer. Então, por favor, Espírito Santo, nos ajuda a caminhar pelo caminho que nos leva para mais perto de Ti, de forma que o Teu nome seja glorificado através de nossas vidas. Sabemos que por nossos próprios esforços, a gente não vai conseguir, Senhor, ter esse comportamento digno, essa atitude digna, mas nós contamos com a ajuda do Teu Espírito Santo para estar nos orientando como nos vestir, para aceitar quem nós somos, para viver a feminilidade que o Senhor nos deu de maneira tão linda. Então eu oro por cada mulher que está aqui, que estará ouvindo essa live, para que o Teu Espírito Santo confirme em seus corações aquilo que o Senhor quer para cada uma delas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. E aqui eu quero já agradecer a presença de cada uma. Leudinha chegou aqui, Deus te abençoe. Missionária Inês, que está ali no Piauí. Um cheiro no coração, amiga. Martemilce, a paz do Senhor Jesus está conosco desde o começo. Então aqui eu já quero desejar um bom feriado para vocês, viu? Amanhã, né, é feriado. Que Deus abençoe, um abraço. E compartilhe essa live, tá bom? Eu vou deixar salva. Compartilhe com outras mulheres que você quer realmente também abençoar, para que a gente consiga caminhar juntos nessa transformação, viu? Cheiro, irmã Mazé, irmã Socorro, irmã Adriana, glória a Deus, irmã Ana Régia, irmã Antônia, a paz do Senhor Jesus. Adriana, um cheiro.